Gestão financeira e emocional, comunicação pessoal, habilidades imprescindíveis para quem quer ter sucesso hoje em dia. E nós estamos aqui para ter um bate-papo sobre esses dois, três assuntos super interessantes. E por isso eu escolhi estar nesse momento com uma pessoa muito especial para mim, que a princípio era uma colega de trabalho, uma colega de agência, na verdade, mas acabou se tornando uma amiga, quem sabe uma sócia. Já estamos aí com os nossos projetos, e esse aqui, inclusive, é o primeiro passo de um desses nossos projetos, certo? Essa conversa, esse bate-papo aqui. Silvia Trécino, gestora financeira e emocional. Um prazer estar aqui com você, amiga. Muito bom. O que eu digo é que isso não é um encontro, isso é uma jornada. Uma jornada. E é incrível compartilhar essa jornada com você, em cada detalhe, porque nós entendemos que a ideia da parceria ela nasce da admiração. Sim. E a admiração que eu tenho pelo seu trabalho, mas principalmente pelo ser humano que você é o que me faz aceitar esse convite e, principalmente, caminhar ao seu lado, em qualquer projeto que a vida nos coloque à disposição. Que lisonja. Muito, muito obrigada pelo carinho. Eu faço minhas as suas palavras, porque esse carinho é muito recíproco, essa admiração é muito recíproca. Silvia, estamos aqui para conversar sobre assuntos muito importantes, muito interessantes no nosso processo de desenvolvimento pessoal. São assuntos, são habilidades imprescindíveis no nosso processo de desenvolvimento pessoal. Na sua área de gestão financeira e emocional, eu quero começar fazendo algumas perguntas. E, na verdade, eu quero começar te levando lá para trás, onde toda essa sua história começou. Conta para mim, como foi o início da sua relação com as finanças? Em que momento da vida você se descobriu gerenciando as suas finanças? Em que momento também você decidiu trabalhar com isso? Sim, vamos por Por partes, partes. ok. Quando isso começa? Eu já vou falar um pouco no âmbito da gestão emocional. Ok. Isso começa a minha primeira visão, a visão de uma mulher ainda imatura e machucada, começa exatamente no momento do falecimento do meu marido, 10 anos atrás. Se você me fizesse essa pergunta naquele momento, há 10 anos atrás, nossa, agora eu sei o que é fazer da gestão da minha casa, da minha vida, das minhas finanças. Era pautada em uma dor. Uhum. Você tinha acabado de sofrer um trauma. Exatamente. E toda a nossa experiência, o que nós às vezes atribuímos às nossas vitórias, somente a momentos de dor. Porque é natural que o ser humano se conecte com aquilo que mexe mais, que te motiva, que muda, Uhum. que tira você de um ponto A e te leva a um ponto B. Sim. E o que vem acontecendo com muitas mulheres, e eu observo, aconteceu comigo. Eu passei a contar a minha história a partir da minha dor. Isso me impossibilitou de ver quantas outras habilidades e reconhecer quantas outras pessoas foram importantes na minha jornada. Uhum. E hoje eu te dou uma resposta que está mais coerente com os meus valores. A Silvia, que hoje é gestora emocional, nasceu da menina de 12 anos que ajudava o pai a cuidar das finanças. Uhum. Meu pai foi uma pessoa que educou 3 filhas, formou as 3 filhas em uma faculdade que não sabe ler. Olha Então, só. o que é que essa história tem a ver? Por isso que eu vou contá-la, Uhum. resumidamente. Certo. Porque as nossas capacidades e os nossos sucessos não podem estar pautados simplesmente em uma dor. Nós devemos nos instalar na nossa realidade. Então, qual é a minha história de sucesso hoje? É chegar aonde eu cheguei com os valores pessoais, familiares, espirituais que eu tenho, que vem da minha família. Então, a resposta é: essa menina surgiu quando lá no início, a primeira pessoa que confiou em mim me entregou as suas finanças, e não só as suas, a de uma família inteira, nas mãos para dizer assim: cuide, porque você é capaz de fazer isso. Muito legal ver essa sua experiência.
E eu vejo no seu trabalho que você não fala apenas sobre finanças, você fala sobre gestão emocional, como que as emoções estão diretamente relacionadas à nossa relação com as nossas finanças. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Quando você está muito feliz, Vanessa, o que você gosta de fazer? Quando estou muito feliz, Sim. passar tempo com pessoas que eu amo, de repente fazer umas comprinhas. Sim. Mas já ocorreu algum momento onde você estava sendo desafiada pela vida Uhum. e você falou, eu mereço? Eu vou ali no shopping, vou comprar uma bolsa, eu vou comprar um sapato. Nós mulheres sabemos o que é essa vida de sapatos, bolsas. Uhum. E naquele momento, para você, aquela bolsa fazia sentido. O Sim. sapato fazia sentido. A roupa fez sentido. Só que você chegou em casa, colocou a roupa dentro do seu guarda-roupa e anos depois olhou para o guarda-roupa e ela estava lá com a etiqueta. Uhum. E o sentimento que você carregava no momento que comprou a roupa não mudou. E é exatamente isso que nós precisamos conectar. O dinheiro, ele precisa servir a nossa vida. Não somos nós que servimos ao dinheiro. A gestão emocional é fazer esse alinhamento, é trazer a clareza. Para quê e por que o dinheiro é importante para você? Uhum. Para fazer essa comemoração com pessoas especiais, você consegue fazer se você não tiver uma estrutura, se você não tiver um recurso financeiro? É possível, mas é muito difícil. Você pode, por exemplo, escolher um restaurante Sim. maravilhoso, escolher um lugar incrível para passar no final de semana. Do que é que você vai precisar? Dinheiro. Agora, vou te levar para uma segunda avaliação. Você decidiu fazer isso tudo, mas você olhou para sua situação financeira e não encaixa. Uhum. Não é o momento. Não é o momento. E tem uma voz lá no fundo, bem lá no fundo, que fala assim: Vanessa, você trabalha tanto, você merece. Só se vive uma vez. Só se vive uma vez. E quem não tem dívidas não faz nada. Dinheiro é uma coisa ruim. Sim. Então o que eu tenho aqui tá ótimo. Coloco no cartão e tá tudo bem. Parcela, depois você pensa em como vai pagar. Então, só que qual que é a fratura emocional que isso vai te causando ao longo do tempo? Imediatamente após uma compra, que é uma dívida emocional, que você acabou de fazer, vai chegar igualzinho a fatura do cartão de crédito. Uhum. Só que você vai olhar para aquela conta novamente e concorda comigo, você não vai sofrer novamente a mesma dor, não vai se sentir vazia, só que não só vazia, agora é vazia, culpada e frustrada, porque você não conseguiu olhar para você mesma, você estava focada simplesmente na sua dor. E o problema vai continuar ali. Uhum. Isso é ruim? Quando você constata esse momento, você acha que esse é um Péssimo. momento ruim? Muito ruim. Mas o que esse momento pode fazer com você? Pode me dar um estalo, me fazer perceber que eu preciso trabalhar as minhas emoções para que elas não me dominem na hora de tomar decisões que tenham a ver com o meu dinheiro. E quem é que vai fazer isso por você? Eu mesma. E o ambiente em que você está inserida te ajuda ou te prejudica? Eu preciso selecionar pessoas para estarem ao meu lado, eu preciso selecionar conteúdos que eu Isso. acompanho, que eu consumo, eu preciso selecionar o que eu assisto, o que eu ouço, porque tudo isso influencia nas nossas emoções e na nossa forma de enxergar a vida e de enxergar o dinheiro. Isso, a ambiência, Ambiência. a sua mesa de conselho. Quem são as pessoas com quem você vai sentar e poder entregar as suas maiores vulnerabilidades e as suas maiores forças? Você é uma pessoa com quem eu sentaria e entregaria uma vulnerabilidade, porque você tem a capacidade de me mostrar e trazer a clareza de quais são as forças que eu tenho. Essas são as amizades que nós devemos nutrir. Uhum. Então, se a nossa vida às vezes não está tão ajustada, quer dizer que a sua emoção, ela ainda não se ajustou à sua razão. E ela ainda não se ajustou à sua racionalidade.
O seu extrato, ele só está contando uma história. E nem de longe é a história que te define. Uhum. É só um momento. E deserto não é lugar de morada, ele é um lugar de De passagem. passagem. Qual foi o seu maior deserto, Vanessa? Meu maior deserto, eu diria que quando eu precisei tomar a decisão de me mudar de estado para ir trabalhar num lugar onde eu não conhecia ninguém, onde eu não teria nenhuma rede de apoio. E realmente foi um deserto, foi uma fase de muita luta, muita solidão, muita solitude, mas também de muito crescimento, porque eu tive vários estalos que me forçaram a crescer e amadurecer. E essa mulher segura, incrível, que em cima de um salto ela desperta admiração em outras mulheres. Essa segurança sempre existiu dentro de você ou ela precisou ser construída? Com certeza precisou ser construída. Eu venho de uma família com pouca estrutura, então eu não aprendi desde cedo a ter uma boa relação com as minhas finanças. Eu não aprendi desde cedo a ter uma boa relação com as minhas próprias emoções. Eu não sabia reconhecer direito o que eu estava sentindo, como ressignificar emoções. Eu não sabia fazer isso. Então, todas essas habilidades emocionais eu precisei construir ao longo do tempo. E como você se sente hoje, se eu te convidasse a sentar em uma poltrona e assistir o filme da sua vida 5 anos atrás, quem era você? A Vanessa de 5 anos atrás tinha muito que aprender sobre a vida ainda. E eu vejo aquela Vanessa como uma jovem cheia de complexos, com uma autoestima não completamente formada, uma jovem com pouca autoconfiança, não tinha completa confiança nas suas próprias decisões, na sua própria capacidade, no seu próprio valor como ser humano. E o que eu fui aprendendo nesses últimos anos me tornou hoje uma pessoa completamente diferente. Hoje eu já tenho muito mais consciência do meu próprio valor, do que eu tenho para entregar para as outras pessoas. Eu sou uma pessoa muito mais confiante e isso com certeza tem um impacto muito forte na minha relação com as minhas finanças. Hoje eu já não gasto meu dinheiro para satisfazer emoções. Eu não gasto meu dinheiro para adquirir um troféu para quando eu estou feliz ou um consolo para quando eu estou triste. Hoje os meus gastos têm que ser muito mais racionais, eles têm que fazer muito sentido com o meu momento de vida. Faz sentido se você hoje pensasse que ao invés de gastar em todas as áreas da sua vida, você passou a investir? Faz sentido. Faz sentido porque hoje até as coisas que eu adquiro, bens materiais mesmo, são coisas que mexem com a minha imagem. Hoje eu sou uma pessoa que as outras pessoas olham para mim, enxergam o meu valor, enxergam a minha autoridade, enxergam a minha competência. Por quê? Por quê? Por causa das escolhas que eu fiz em relação às minhas finanças, ao gasto do meu dinheiro. Além disso, eu também gasto com desenvolvimento pessoal, isso é extremamente importante, né? Cursos, mentorias, livros, certo? Qual foi a última vez que você fez alguma coisa por você? Por mim, Única e exclusivamente por você, que não beneficiasse ninguém à sua volta, mas simplesmente a você. não faz muito tempo. Ai, que maravilha! Então me conta, divide aí com a gente. Eu gosto muito de momentos de solitude, certo? De estar comigo mesma para pensar em algumas coisas nas quais eu não consigo pensar quando eu estou com outras pessoas. Então, eu sempre invisto em momentos em que eu possa estar sozinha, seja ir a um restaurante para fazer uma refeição comigo mesma,
certo? Seja ir a um museu ver uma exposição, seja ir a um cinema ver um filme sozinha. Às vezes eu faço viagens, quando posso, faço viagens sozinha, já tirei férias assim, fui para uma ilha e fiquei lá sozinha. Foi legal porque eu conheci outras pessoas lá, fiz amizades e isso foi muito bom. Esses momentos são muito valiosos. Que incrível. E é justo que muito custe O que muito o vale. que muito vale. Sim. Existe um custo emocional, se você pudesse quantificar hoje, ou dar um nome a um sentimento. Qual foi o sentimento que mais te acompanhou na sua jornada de crescimento? Qual foi a ferida que você precisou encarar de frente e dizer assim, Vanessa, enquanto você não olhar para isso aqui, você não consegue progredir? O traço de personalidade, que também podemos chamar de ferida, que mais me atrapalhou, eu posso dizer assim, ao longo da minha vida, foi a comparação. Ou a sensação de que eu preciso agradar a todos. Foi quando eu me desvencilhei desse pensamento que eu comecei a fazer as coisas que fazem sentido para mim. Eu comecei a fazer coisas por mim, sem pensar necessariamente nos outros. É claro que no meu dia a dia faço diversas coisas pensando nas pessoas que estão ao meu redor, nos meus próximos, nos meus familiares, nos meus alunos, mas eu também faço coisas por mim mesma. Mas eu só consigo fazer isso hoje porque em algum momento eu precisei parar e pensar, Vanessa, pare de fazer as coisas para os outros, pare de querer agradar aos outros. Essa é uma das piores atitudes que um ser humano pode ter. Tentar agradar a todo mundo. Que maravilhoso. E se você estivesse hoje diante de uma plateia, milhões de mulheres, todas prontas, incrivelmente animadas em te ouvirem, e você só pudesse dizer para essas mulheres uma frase, você pudesse dar um conselho, pautado nos seus momentos de felicidade. Agora vamos sair dessa energia das histórias que nos constrói e entender qual foi a sua maior virada de chave, aquele dia que você levantou, porque você caiu e levantou muitas vezes, eu tenho certeza disso, assim como todos nós. Mas qual foi o dia que você levantou e que aquele dia, aquela situação te fez trazer a Vanessa realmente da essência? A quem você veio nesse mundo? Você veio para entregar, você veio para contribuir. E que hoje as mulheres que estão te ouvindo conseguiriam sair desse lugar. E aí pode se imaginar mesmo aquele mundo de gente. O que você acha que elas poderiam ouvir e que mudaria a trajetória, mudaria o rumo da vida delas? Silvia, eu não focaria em um dia, um estalo específico. Eu focaria no que eu venho aprendendo ao longo dos últimos anos na minha vida. Eu nasci num lar cristão, cresci, fui educada como uma cristã, mas eu sei que chega um momento na nossa vida em que a gente tem um encontro mais íntimo com Deus e que certas coisas que a gente fazia antes por praxe, por costume, a gente passa agora a fazer porque elas fazem sentido. Então, você me pergunta aí, se eu estivesse diante de uma plateia gigantesca de mulheres, o que eu falaria para elas? Eu falaria o seguinte: entreguem os seus propósitos nas mãos de Deus. Vivam para Deus. Vivam para fazer, para cumprir a missão que Ele tem para a sua vida. Ah, Vanessa, como é que eu vou descobrir que missão é essa? Foque na sua comunhão com Deus, no seu relacionamento com Deus, que Ele vai te mostrar. Ele não vai deixar dúvidas na sua mente sobre isso. E Silvia, quando a gente passa a viver para servir a Deus e cumprir os propósitos de Deus na nossa vida, muita coisa muda. Porque a nossa bagagem por trás das nossas decisões muda completamente. Por exemplo, a Vanessa de alguns anos atrás fazia muitas coisas com um viés egoísta. A Vanessa de hoje
faz todas essas coisas com viés altruísta, com viés de empatia, com viés de tentar aproximar as outras pessoas de Deus. Então, hoje, por exemplo, o meu trabalho, antes de pensar em ganhar dinheiro com o meu trabalho, eu penso, como eu posso usar o meu conhecimento, os meus talentos para aproximar pessoas de Deus? Então, essa é a dica que eu daria para mulheres. Coloquem os seus propósitos nas mãos de Deus e vivam para servi-lo, porque isso vai mudar muita coisa. E, quando você passa a cumprir os propósitos de Deus, eu não tenho a menor dúvida de que Ele te abençoa mais, porque se você está disposto a ser instrumento dele, ele passa a te usar para abençoar a vida de outras pessoas. Então, as bênçãos vêm na sua vida para transbordarem sobre a vida de outras pessoas. Maravilhoso. E é nesse momento que os propósitos de Deus começam a se fazer presentes na nossa vida. E não é sobre a religião, Não, é sobre a sua conexão com algo maior. exatamente. Você foi muito objetiva e, ao mesmo tempo, suave quando você traz a questão dos seus valores pessoais. Você acabou de me dizer que você não negocia. Isso para você hoje é um valor pessoal. Sim, com certeza. Nós trazemos fraturas para a nossa vida, não sei se você consegue visualizar dessa forma, quando nós começamos a negociar. O troco errado que alguém te pagou a mais, mas é só um pouco. Não é sobre o pouco ou muito. O que é errado à noite é errado de manhã à tarde. É errado quando alguém está vendo e quando alguém não está vendo. Quando nós passamos a negociar os nossos valores pessoais, a nossa conexão com algo maior é como se ela fosse achando, se afastando. E é incrível que você vai fazendo essa conexão. Você já escutou uma frase que as pessoas utilizam, que nós somos como uma colchinha de retalhos? Uhum. Me traz a sua percepção dessa frase. Nós somos uma coxinha de retalhos? Vamos lá, como eu enxergo isso? Na vida, a gente vai tendo diversas experiências que vão nos ensinando diversas lições. E são essas lições que vão formando a nossa bagagem emocional, a nossa bagagem intelectual. E hoje o que nós somos, o quadro completo que nós somos, é uma junção de todas essas pequenas lições que fomos juntando ao longo da vida. Se estamos falando de uma colcha de retalhos, vamos mergulhar nessa metáfora. Ok. Você gostaria de ver na sua cama hoje, no seu ambiente, no seu lar, uma colcha de retalhos, ou você vê uma linda colcha ornada com lindos travesseiros, um ambiente harmônico? Isso eu estou te trazendo exatamente para que a gente pense. A nossa história é composta de vários momentos. Eles são os retalhos que vão fazer que a gente consiga entrar no nosso ambiente e não mais se visualizar como a colcha de retalhos. Nós não somos a colcha de retalhos. Hoje nós somos a essência do que nós viemos aqui para ser. E não estamos dizendo que estamos 100% na nossa evolução. Sempre tenho que melhorar. Enquanto houver vida, há aprendizado. Exatamente. E trazer essa reflexão é porque nós escutamos muitas falas que as pessoas repetem e não entendem muito bem por que estão repetindo. Faz sentido quando a gente traz essa análise mais profunda de que nós não somos somente a colcha de retalho, mas que ela compõe a história da mulher que nós escolhemos ser, essa mulher que se apresentou para milhares de pessoas e que nesse dia eu tenho certeza, ela mudou a vida de muitas? Com certeza, com certeza. O que nós somos hoje, que as pessoas veem hoje, o quadro que as pessoas veem hoje, é essa junção de várias lições que tivemos ao longo da vida, mas as pessoas veem um quadro completo, as pessoas veem na nossa cama uma colcha completa, não há como desvencilhar uma lição da outra.
Exatamente. Elas vêm à completude. Exato. Isso é maravilhoso. Qual a área da sua vida que você acha hoje e que você considera a mais completa? Essa é a nossa primeira ponderação. E completa não quer dizer perfeita. É a sua parte da vida onde você fala, nos meus dias de maior desafio, é a essa área que eu recorro, que eu vou usar o recurso de voltar e entender que tudo que eu estou fazendo hoje está certo. Não está perfeito, mas eu estou na minha jornada. Qual é essa área da sua vida hoje? Essa é uma boa pergunta. Eu poderia dizer que é a minha espiritualidade, porque hoje eu me vejo num relacionamento muito mais maduro e coerente com Deus. Mas eu também vejo que há muita coisa ainda que eu preciso aprender e desenvolver nessa área da vida, espiritualidade. Mas uma área que me preenche demais, já, hoje em dia, é a minha área relacional, o meu casamento. O casamento veio para me ensinar coisas muito valiosas para minha vida. E graças a Deus eu tenho a bênção de ter um relacionamento maravilhoso, então eu diria que essa área está muito bem preenchida. Agora, eu queria saber de você. Nós falamos aqui agora há pouco que as pessoas que nós escolhemos para ter ao nosso redor influenciam muito na nossa mentalidade em relação às nossas finanças. Um casamento, um relacionamento, o que que ele pode ensinar para a gente sobre finanças? O que das finanças a gente só consegue entender e aprender dentro de um casamento? É um casamento. Casamento é uma experiência incrível. É aonde nós realmente entendemos se somos adultos, funcionais e maduros. Quer dizer que a gente vai acertar em tudo, quer dizer que a gente vai se entender e que nunca vai acontecer nada, aquela família Doriana que tinha propaganda, tá todo mundo certo, tá todo mundo lindo. E existe um primeiro passo que eu acho que as pessoas, quando se relacionam com alguém, evitam. Eu não vou falar sobre dinheiro com essa pessoa, porque é muito invasivo. Sim. E olha que eu tô aqui na camada superficial. Você escolheu, vamos falar assim, entre nós duas e também para quem vai nos ouvir. Você escolhe alguém para estar com você todos os dias, para caminhar com você. Certo. Isso é um namoro. Uhum. E todo namoro precisa morrer, correto? Sim. Para que venha o noivado. Desse noivado, vem o casamento. Então nós passamos por etapas. Se lá no início, na primeira etapa, o assunto finanças é evitado, você já tem os sinais de que você precisava para olhar para a situação e não descartar, mas entender o que você poderia ajustar ali. É um período de experiência. Nós vamos alinhando, entendendo o que existe no comportamento do outro, que são padrões. Vamos pensar aqui, um casal, onde você é uma pessoa bem segura, pautada na segurança, e você, uma suposição. Você está vibrando ali na escassez. Você não produz porque você acredita que é capaz, mas porque você acredita que vai faltar. E a outra pessoa que está ali do outro lado entrando na sua vida, ela quer viver o hoje porque ela não sabe como será o amanhã. Sim, uma pessoa inconsequente. Mas aí existe a paixão, não existe? Outros fatores começam a mandar na situação. Você se vê envolvido emocionalmente. Você se envolve no contexto social daquela pessoa. E é nessa hora que muitas pessoas fecham os olhos para aquela percepção lá de trás. E na hora que casa, que as contas, que tudo vai ser conjugado e que você vai dividir uma vida,
isso se torna um desafio imenso. E é interessante que as finanças são uma das maiores causas de divórcio Exatamente. na nossa sociedade. Ou porque um não está alinhado com o outro, com os propósitos financeiros do outro, ou porque o casal vive de forma tão desregrada que acaba indo à falência, gastando mais do que consegue gerir com sua renda, e isso acaba levando ao fim do relacionamento. Compra o que não precisa para agradar quem nem se importa com você. Uhum. Ou às vezes tenta compensar uma relação com presentes. Só que a tua realidade financeira não está ajustada para isso. Aí começam as pequenas traições. A traição financeira. Quando você inicia a sua vida com alguém, isso é muito comum hoje em dia. Não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado para cada um. Mas imagine se você hoje dentro do seu casamento fala, eu tenho as minhas contas e o meu marido tem as dele. E a gente não mistura as coisas. O que vai que um dia a gente separa? Quantas vezes você já não escutou isso? Muitas. Vai que um dia acontece alguma coisa e a gente aqui vai se separar. Eu tenho que garantir que eu estarei bem. Vanessa, se essa energia estiver dentro do seu lar com o seu marido hoje, qual é o resultado? Fim. O fim do relacionamento, a falência financeira e, consequentemente, o fim do relacionamento. Uma ruptura emocional que vai te acompanhar não só para esse relacionamento, mas para todos os outros. E vai impactar na sua vida social. Porque na hora de escolher o sócio, você vai acabar lembrando da ferida traição. Isso que você colocou aqui no cantinho e falou, tá resolvido? Vai se apresentar de infinitas formas e cada vez com mais intensidade. Então, se nós não somos capazes de falar sobre o que nos incomoda ou que nos ajuda sobre dinheiro dentro de uma relação, não existe uma relação. Existe um acordo. E esse acordo está, infelizmente, direcionado para rupturas que não vão trazer resultados. Muitas vezes você vai ter uma interrupção, já não aconteceu com você, de entrar em um projeto, aquele projeto às vezes não deu tão certo assim, porque um novo projeto com características diferentes surgiu. E aí você precisa encerrar esse ciclo aqui para entrar em outro projeto. Dentro do casamento você não tem como fazer isso. Dentro do casamento é uma união, e aí eu vou entrar bem nos meus valores pessoais agora. Okay. É uma aliança. O significado de aliança ele vai muito além do que muitas pessoas. Aí vou ali comprar uma aliança, a aliança mais cara, maior aliança porque eu vou. Olha a minha aliança, Vanessa, olha que linda. Se a nossa aliança não estiver feita com algo que vem muito, mas muito de cima, na primeira fratura, na primeira dificuldade, pode ser que não na primeira, mas em uma sequência de desafios, a tendência natural vai ser que essas relações acabem. Então, não é sobre abandonar projetos, é sobre entender que alguns projetos precisam ser reajustados. E para alguns casamentos que nós observamos, você hoje é casada, eu ainda não espero que aconteça, né? Em breve. Vamos combinar que hoje essa bandeira que é levantada, porque é uma bandeira. Hoje eu sou uma mulher sozinha, estou na minha solitude, sou feliz e não quero me relacionar com ninguém. Tudo bem, se isso é uma verdade para você, e se de verdade, na hora que você está no seu quarto, no seu travesseiro, e você vai dormir, é você com você mesma. Realmente está tudo bem? Se você me disser que está, se você está feliz, está ótimo. Mas que pode ser que exista algo a ser visto nessa relação, e esse algo a ser visto não está aqui. Está lá na situação bem presente, gente. Eu vou te buscar na escola. Filha, eu vou te buscar na escola hoje.
E aí o pai ou a mãe esquecem de buscar esse filho na escola. Pode acontecer, Vanessa? Pode, sim. Mas para a criança, se você não explica para ela o que aconteceu, e é muito rápido, Uhum. isso precisa ser o ressignificar para não curar traumas emocionais, ele precisa ser quase que imediato. Sim. Ele precisa ser explicado, ele precisa ser curado na hora. Porque já pensou que aquela menina ou aquele menino ficou esperando, foi todo mundo embora. Uhum. Como é que ele vai para a vida? Ele leva uma sensação de abandono. E eu falo isso porque eu já passei por isso. Algumas vezes, o meu pai, ou a minha mãe, ou a pessoa que era responsável por me buscar na escola, acabava atrasando. E na minha mente infantil, eu enxergava aquilo como um abandono, porque eu estava sozinha ali na escola, com um monitor. O meu irmão também estudava na mesma escola que eu, mas todas as outras crianças já tinham ido para suas casas, mas eu tinha permanecido ali. Era um cenário de abandono na minha mente infantil. Eu precisava que um adulto me explicasse que um imprevisto aconteceu e que eu não fui abandonada, eu não fui deixada, largada ali. E quantas vezes isso se reproduziu de diferentes formas, em diferentes cenários na sua vida, inclusive na sua vida profissional? Várias vezes. Porque quando a gente tem um trauma de infância, esse trauma interfere no nosso viés, na nossa lente com a qual a gente enxerga várias coisas ao longo da nossa vida, né? Então, se um trauma embaçou a minha lente X quando eu era criança, todas as vezes que eu tiver que usar essa lente para enxergar alguma situação da minha vida hoje, eu vou enxergar de forma embaçada, obtusa, obscura. Nós só somos feridos aonde não somos compreendidos. Uhum. E toda a incompreensão esconde uma incapacidade. Eu passei por uma situação que foi bem ímpar, e eu acredito que seja importante a gente dividir, porque a minha história às vezes se encontra muito com a sua. Ok. Algumas pessoas aqui que vão nos escutar têm fraturas com o pai. Uhum. Sim. Aí, ok. A minha vida não dá certo porque eu tenho fratura com meu pai. Vanessa, começa a te contar uma história, uma história, uma história. Eu preciso ressignificar com meu pai. Dependendo do que você vá falar, você vai causar uma outra ferida. Uhum. Então, a mudança que eu acredito que nós podemos fazer é aqui. Então, se você não sabe por onde começar, e eu falo muito isso hoje para mim mesma, naquela conversa íntima. Quando eu não sei por onde começar, eu vou começar por mim. Por dentro. Uhum. Comece por você. Faça as pazes com você. Com aquela criança que ficou lá na escola, com a Vanessa que ficou esperando. E não só o pai, a mãe ou outras pessoas. Que a Vanessa nunca mais, em momento algum da sua vida, se veja sozinha, porque você não está sozinha. De forma alguma. E se você tem a sua identidade muito forte, a identidade que a gente fala é identidade espiritual e a sua identidade de quem é a Vanessa. Uhum. A Vanessa não é a colcha de retalhos, um acumulado de dores. Quem é a Vanessa hoje, dentro da tua história? Perfeito. Silvia, para a gente terminar esse bloco aqui da nossa conversa, queria te fazer uma pergunta. Nós estamos falando aqui sobre traumas, Sim. certo? Momentos de dor pelos quais as pessoas passam. E esses momentos são cruciais, eles se tornam um pilar que vai sustentar várias áreas da vida da pessoa dali para frente. Quais são as maiores dores, os maiores traumas que interferem na nossa relação com as finanças? Ferida da rejeição, Uhum. do abandono, da humilhação, da injustiça, da traição. Tem como falar que uma dessas feridas é maior? Não. Não existe. Toda dor dói. Toda dor dói. E eu não tenho como olhar para a dor de qualquer pessoa e dizer, eu entendo o que você sente. Ou eu sofro mais. Eu já sofri o que você está sofrendo. Porque se eu te beliscar aqui agora, a dor que você vai sentir é diferente da dor que eu vou sentir. Uhum.
E essa comparação que as pessoas colocam, de comparar a sua dor, é quase que uma competição. Não tem Sim, aquele ambiente de. Eu vou dizer, eu nem não gosto da palavra tóxica, aquele ambiente que não te ajuda a crescer, sim. aquele ambiente que vai te levar para Só uma para energia baixo. baixa, que as pessoas começam a conversar e vira uma competição de dor. Uhum, É uma competição de história triste atrás da outra. sim. Como é que você acha que a gente quebra esse ciclo? Para a gente encerrar esse bloco assim com realmente uma orientação, um caminho, sem deixar as pessoas perdidas. Olhar para os outros com um olhar de empatia. Saber que aquela pessoa tem a sua própria vivência, suas próprias experiências, seu próprio conhecimento, que é muito valioso, suas próprias dores que doem bastante. E não importa se você passou por momentos mais difíceis do que ela, se a sua vida foi mais difícil, a dela foi mais fácil, não. Todos nós carregamos as nossas dores e temos que aprender alguma coisa com elas. Então, acho que para quebrar esse ciclo de competição, preciso olhar para o outro com um olhar de empatia. E complementando, vamos alinhar um pouquinho, refinar um pouquinho esse olhar. Uhum, A empatia consiste, eu posso dizer que eu consigo, como eu acabei de falar, me colocar no teu lugar, ou a empatia consiste em, Vanessa, me conta a tua história para que eu possa, ao menos, tentar usar as suas lentes e compreender ali qual foi a sua maior ferida. uhum, E te fazer essa pergunta depois. Do que eu entendi, Vanessa, o que eu observei aqui, pode ser que você, no dia que ficou na escola, tenha se sentido rejeitada, abandonada ou humilhada. Você percebe que todas essas situações cabem? Ou uhum. traída? Sim, Então, tudo depende da perfeitamente. lente que você está usando. Se você decidir mudar essa lente, tudo vai mudar. A empatia que hoje eu aplico na minha vida e com todas as pessoas que estão ao meu lado é situar e colocar você dentro da sua história. Eu não posso querer olhar para você e criar qualquer tipo de julgamento do alto do meu pedestal. Eu estou aqui, então eu já passei por isso, ó, então o caminho é esse, Vanessa, vai lá e faz. Uhum, Muitas vezes você não tem a estrutura emocional, você não tem força emocional para olhar para aquilo e falar assim: aí, Silvia, eu acho que naquele dia eu senti isso, e eu achava que era rejeição, mas eu me senti humilhado. uhum, Então, eu acredito que o caminho seja esse, é ter a empatia de realmente colocar o outro na história dele, uhum. e não usar essa lente que muitas vezes a gente usa, né, que é a lente da individualização. Sim. É querer que o outro faça as coisas a partir da forma que eu faria. Uhum, Isso é prejudicial e isso não deforma só o outro. Pode parecer em primeiro momento que cause uma fratura no outro, mas você concorda comigo que a maior fratura é causada aqui? Porque nós sim, passamos a ser promovedores de dor, a gente pega a nossa dor e sai replicando para outras pessoas? sim. E quando a gente se relaciona com os outros com atitudes egoístas, é natural que as pessoas se afastem de nós. Isso vai ser péssimo ao longo da nossa vida, porque nós somos seres sociáveis, a gente precisa das pessoas, pessoas precisam de pessoas. Então, se eu vejo os meus amigos, os meus familiares se afastando de mim, o que vai sobrar para mim? Né? Exatamente. Perfeito.